finalmente eu consegui encontrar um plugin que me resolve tudo. Me resolve compressão, limiter, equalização, expander, tudo numa coisa só. E olha só, eu vou te explicar como você utiliza isso para você ter um som ideal para sua voz. Seja para você fazer vídeo no YouTube, live, podcast, enfim. Este é o plugin que você precisa ter. Mineiro aqui para te fazer pensar sobre essa coisa de ter um plugin para cada transformação. Porque sim, você poderia ter simplesmente um único plugin, tipo compressor, e fazer diversos ajustes ali, tal como eu te expliquei num dos vídeos primeiros aqui do canal, e depois aplicar um plugin limiter para aumentar o volume até o máximo de forma controlada, colocar depois ou antes equalizadores, enfim. Mas assim, não é só a questão de você usar vários plugins em sequência que você perde tempo fazendo isso, mas também porque muitos desses plugins que utilizam gráficos detalhados para deixar evidente as transformações feitas ali, eles não são bem otimizados e consomem muito processamento, né? Deixando extremamente lento ou deixando extremamente lenta a mixagem do som final ali que você precisa, ou do vídeo, né? Inclusive, alguns plugins de áudio são tão mal otimizados que podem deixar extremamente lento o processo de exportação do seu vídeo, seja lá no Final Cut, no Premiere, no DaVinci Resolve, né? Ou em qualquer outro editor de vídeo que você utilize. O processamento do plugin, ele é a parte do software, né? Esse é o problema, né? Eu mesmo fiquei espantado como alguns plugins compressores que eu estava utilizando, né, nos vídeos aqui do canal, estavam deixando muito lenta a finalização dos vídeos da edição aqui, né? E eu até pensei aqui que fosse o problema do meu computador já não estar dando conta, né? Ou o mesmo do DaVinci Resolve, né, que é o software de edição que eu uso. Mas quando eu comecei a utilizar esse plugin que eu vou falar aqui, eu percebi que na verdade, eram esses outros plugins que eu estava utilizando ali e eu tive um ganho absurdo de performance, né? Para você ter uma ideia, um vídeo de 10 minutos, né? Vídeo de tempo de 10 minutos, né? Que levava antes 30 minutos para ser exportado da DaVinci Resolve com esses plugins aí mal otimizados. Agora eu levo apenas 6 minutos para exportar. Melhorou em 5 vezes a performance do meu computador, o simples fato de eu utilizar um plugin mais bem otimizado. E qual plugin? Vocês estão falando do plugin Invigorate, da empresa Newfangled Audio, que é distribuído pela Eventide, né? O que é esse plugin com cara de radar submarino? Bom, ele é um plugin compressor com limiter e com overdrive de distorção e com ajuste de tone e também de gate expander. Mas antes eu preciso fazer aqui uma observação, porque esse plugin ele é vendido como sendo um plugin do tipo compressor mix bus, né? O que é um compressor mix bus? O compressor mix bus, na verdade, ele surgiu, o conceito desse compressor mix bus surgiu com uma mesa analógica da SSL, onde ela tinha desenvolvido ali, né, obviamente vários canais, né, para ter amplificador, equalizador, compressor, tudo mais em todos os canais. E daí tinha um canal master que juntava todos esses canais, que é o bus, ou seja, um bus estéreo, juntava todos os canais e nesse bus havia ali um compressor diferente, um compressor que ele tinha uma taxa de compressão específica, com um ataque release específico, e todos os produtores de música, né, que usavam essa mesa, amavam esse compressor. Então esse compressor ele ganhou fama, né? Ele é vendido hoje como plugin, inclusive tem vários, não só a SSL, tem outras empresas que vendem esse plugin como compressor buzz, glue, né, de cola, né? Ele faz uma cola no sentido de parecer que todos os sons, todas as trilhas, eles realmente estão juntos, né? Porque às vezes, quando você junta sons muito diferentes, é difícil você não estranhar isso, né? Então, esse tipo de compressor glue serve para você justamente fazer essa cola mais harmoniosa desses sinais. Esse plugin Invigorate, ele vem com essa proposta de ser um compressor glue com mais possibilidades, ou seja, ele te dá mais possibilidades para você ter ali mais facilidade em juntar as coisas. Mas na verdade ele é muito mais do que isso, né? Eu acho até engraçado que a empresa não consegue fazer o marketing em cima daquilo que talvez seja até a maior parte desse plugin, que é justamente você fazer aí uma compressão, usar o compressor, usar o limiter, usar o tom, que seria a equalização, e usar o gate para fazer gate expander ali para ter sempre um sinal perfeito, um sinal de entrada perfeito, né? Que seja voz, que seja instrumento, que seja qualquer coisa, né? E serve não só para voz cantada, mas para voz falada também, né? Diálogos, no caso. Tá, então aqui, ó, o que é esse plugin? Adicionar cola e energia, né? O Invigorate é um processador de dinâmica exclusivo construído para adicionar cola e vida à sua mixagem, Jones Buzz ou qualquer outro elemento. O controle de radar intuitivo permite uma
transição perfeita de compressão energética através da limitação agressiva para o overdrive rico. Isso é uma coisa que ele tem também, né? Ele tem overdrive, né? Mas o overdrive não é interessante para voz, né? Ele é interessante para guitarra, para instrumentos, porque na voz ele vai distorcer muito a voz e vai ficar, tipo, estranho demais, assim. A menos que você goste de fazer efeitos estranhos demais, você, né, não usaria o overdrive para sua voz. Mas é uma possibilidade que você tem também com esse plugin de fazer overdrive aí e fazer coisas bem esquisitonas. Só para te mostrar exatamente como é que é o diagrama em blocos desse plugin, né? Ele tem ganho de entrada e ganho de saída, né? Ou seja, basicamente todo plugin tem isso. Mas o que difere ele é que na entrada ele tem um equalizador exciter, que na verdade é para você adicionar harmônico para uma das 3 faixas que ele divide, né? Ou seja, baixas, médias e altas. Se você quer colocar harmônicos em alguma delas, você adiciona isso. Ele tem um equalizador de sensibilidade que na verdade serve para você dizer: eu quero que você comprima mais uma das faixas, né? Ou, sei lá, você faz na verdade eu já mostro como você faz isso, mas é para você deixar ali evidente qual faixa você quer comprimida mais ou menos. Aí você tem um detector de leve, né? Ou seja, vai ser compressor ou limiter, né? No caso, o limiter é como se fosse um compressor, só que ele é um compressor com uma razão de compressão muito grande, né? De 20 para 1 para cima, assim. Então, isso é um limiter, né? E o compressor, obviamente, vai atuar de 20 para 1 para baixo, né? Pode ser pouquinha, né? Pouquinha razão de compressão, ou pode ser, né, perto de 10, perto de, enfim, 15, né? Abaixo de 20. Aí ele tem aqui um algoritmo secreto, que eles não dizem o que é como esse ganho acontece. E daí tem uma curva aqui que, na verdade, você controla... o shape é como se fosse o hard knee, né? Ou seja, o hard knee ou o soft knee é o joelho, né? É basicamente isso. O shape é o joelho. O squash é uma forma de você acentuar esse joelho, que na verdade só serviria para overdrive. E o gate vai atuar como ou gate ou expander, dependendo da quantidade que você adicionar disso, né? Ou seja, você vai também não só fazer a compressão para o sinal crescendo, mas os sinais baixos vão ficar mais baixos. Então isso é muito bom quando a gente está gravando voz. Aí depois disso tem um tone aqui que é a finalização do sinal, ou seja, é um equalizador de tom, ou seja, você vai dizer se você quer acentuar graves, médios ou agudos, ou diminuir um deles, né? Aí você vai ter o ganho de fato, o ganho disso tudo, o ganho molhado, que eles colocam aqui, o wet level. E aí depois tem ainda o último ganho, que é o ganho de saída. É isso. E você tem a possibilidade também de fazer uma mixagem não... De usar o sinal de entrada com esse sinal de saída e não fazer 100% o sinal que passa pelo meio. Isso é o diagrama de bloco dele. Agora, na prática, olha só, eu tenho aqui uma gravação. Eu tenho uma gravação aqui que, na verdade, eu fiz, né, no Instagram. Se você não está me seguindo no Instagram, me siga no Instagram, porque no Instagram eu já estou colocando as músicas. Na verdade, eu estou colocando no Spotify, mas no Instagram eu explico exatamente por que eu estou colocando cada música, né, que eu adiciono lá na minha playlist de referência do Spotify, playlist de músicas de referência para você ter noção se quando você muda o seu setup você melhora ou não melhora o teu setup, né? Porque você precisa ter a referência para dizer assim, não, tipo, isso é bom por isso, e você tem que entender por que aquela música é boa, ou em que sentido aquela música pode te ajudar para você sacar as referências. Eu falo todas essas dicas lá no Instagram. Tem uma bolinha lá que tá escrito referência, clica nessa bolinha e você vai ver ali eu falando um pouquinho sobre cada uma das músicas que eu adiciono. E aí as músicas elas estão listadas até no meu feed. Então você clica lá e você ouve as músicas, né? Um trechinho das músicas, acho que é até 1 minuto e 30 que eu posso adicionar das músicas, então estão lá também um pouquinho para você sacar qual música é interessante para ti. Feito isso, agora tendemos aqui a abrir o Invigorate. Eu vou aumentar aqui, expandi-lo um pouco para você ter a percepção plena desse plugin. Ou seja, basicamente eu estou usando esse plugin para tudo. Para tudo, ele serve para fazer tudo, né? Ele só não faz, obviamente, a parte de remoção de ressonância, que eu já te expliquei em outros vídeos, mas deixando um vídeo aí linkado para você sacar o que é isso, que é um pouco mais complexo, não dá para fazer com esse plugin mesmo. Ou até daria, mas daria muito trabalho para você fazer, teria que colocar várias instâncias desse plugin, aí você consumiria muito processamento e tal, então não valeria a pena não. Esse radarzinho aqui, ó, submarino, eu já vou te dar aqui de cara o que você não precisa utilizar, ou qual porção que você precisa utilizar. Overdrive você não quer, então você nunca vai sair do limiter em direção ao overdrive. Você nunca vai vir aqui, ó. Essa parte da direita para você não interessa se você está, obviamente, tratando voz, né? Você não quer overdrive na voz. A menos que você queira um efeito específico e tal.
O próprio limiter aqui, eu acho que ele já distorce bastante. Então, como é que eu estou a utilizar esse plugin aqui? Eu estou utilizando ele basicamente aqui nessa faixa abaixo dos 18 dB, né? Porque os sinais, eu não uso sinais tão baixos assim. Se você usar um sinal muito baixo, você pode chegar até 24 dB, mas mais que isso já vai distorcer também. E eu estou usando aqui ele entre o limiter e o compressor, né? Geralmente eu coloco assim aqui, ó, bem no meio mesmo, assim, entre o compressor e o limiter no 12 dB. É o que eu mais estou utilizando. Mas eu já às vezes venho mais para cá para deixar menos, porque eu percebo que realmente o limiter ele dá uma distorçãozinha, né? Caso você não goste de distorção nenhuma, não é bom chegar mais para cá, para o meio do limiter, não. Então fica mais para perto do compressor, mas só compressor ele não vai chegar no máximo que você quer, né? Você quer dar um ganho de volume também, então você quer um pouco de limiter, compressor com um pouco de limiter, então você vai ficar mais ou menos aqui, assim, nessa região, né? No 12 dB, um pouquinho para cima aqui e tal, então vai ser mais ou menos aqui. É sempre bom ter acionado essa opção aqui, que é o Hard Limit, que vai fazer o quê? Se por acaso o teu ganho, o teu sinal passou do 0 dB, o Hard Limit vai segurar e vai diminuir um pouco esse sinal para não distorcer. Isso é bom você manter. Oversample. Para que serve isso aqui? Serve para você ter um sinal mais bem capturado, porque ele vai tratar o dobro de informação para trazer aquela informação, para fazer com que o teu sinal fique mais bem definido. É como se fosse definição mesmo, você está dando definição para o teu sinal. E isso é importante no compressor, porque quando a gente comprime, a gente vai achatando o sinal e ele vai perdendo definição. Então, para você ter essa definição, mesmo depois da transformação de compressão, deixa sempre no oversample high ou então no max, caso você não se importe com o processamento, porque obviamente o processamento vai demorar mais quando você coloca max. Mas ele também não é um plugin que consome tanto processamento, então vale a pena. Porque ele não tem um gráfico. Tem um gráfico que aparece aqui. Olha só. Tem esse Olha só, gráfico finalmente eu aqui, comecei a colocar um pouco online a minha detalhado, então ele não playlist. consome tanto processamento. Aí tem um attack release normal aqui. Só que o que acontece? Aqui ele vem com o padrão a questão do attack release para glue, ou seja, para mix bus. Você não quer fazer uma compressão mix bus, ou não é essa a ideia talvez que você queira fazer, mas se você quiser fazer, pode fazer também. Para você fazer uma compressão de voz normal, você coloca aqui um ataque rápido, né? Ou seja, 4, 5, né? Um ataque rapidinho. E um release aí de 90, 80. Por que você coloca esse tempo aqui, né? De 4, 5 e 80, 90? Bom, o ataque precisa ser rápido porque você quer reagir a qualquer transiente da sua voz e você quer reduzir esse transiente ao máximo. O release, o que acontece é que às vezes algumas palavras que nós falamos, alguns tons, principalmente de M, sabe, essas palavras com M, final M, ou sei lá, S também, R, a gente acaba diminuindo sem querer a força, o volume dessa palavra. E aí, para não perder, né, esse finalzinho da palavra, você tem que deixar um release esticado, você tem que deixar pelo menos, né, perto aí de 80, 90, né? Não mais que isso, né? Você não precisa mais que 100, né? Mas ou seja, pode ser até no máximo aqui o release, se for o caso, né? Realmente não precisa mais do que isso, porque se você deixar um release muito longo, o que vai acontecer? Aí você vai começar a pegar coisas que você não quer, como por exemplo a respiração, né? Você vai falar, depois você respira, daí, entendeu? Essa respiração você não quer amplificar, você quer que essa respiração realmente se reduza. Então, geralmente, você termina a palavra, a frase, daí vem a respiração. Então, e geralmente esse tempo aqui de 80, 90 é o ideal para isso. Anti-pump. Anti-pump é para você evitar que seja comprimida a parte de mais baixa frequência. O anti-pump aqui, na verdade, é a frequência que você quer que ele comece a atuar. E eu deixo uma frequência bem baixa aqui mesmo, sabe? Eu deixo, sei lá, 50 Hz, tipo, ou até mesmo 0 Hz, né? Porque, na verdade, eu quero que a compressão aconteça em toda a parte do sinal. Porque eu sei que, do jeito que eu gravo aqui, o sinal ele vai sair meio distorcido nessas baixas frequências, né? Por conta do Shure SM7B e eu estava gravando muito perto dele, né? Eu fiz proximidade, na verdade, esse problema de elevação do sinal nas baixas frequências. Link é com relação à figura estéreo, ou seja, você quer que a compressão seja igualmente nas duas, no R e o L, então é 100%. Se você quer que cada compressão se comporte, né, da maneira que o sinal de R e L estiver, então você deixa 0. Mix, obviamente, para você fazer aquela coisa de a compressão paralela, né? Ou seja, você quer pegar o sinal seco e misturar com esse sinal modificado. No caso, eu não faço isso, eu deixo 100% e só uso o sinal modificado.
Isso aqui é uma coisa que tem que tomar cuidado, ó. Compensate gain. Isso aqui serve para basicamente você ter uma noção se essa modificação que você está fazendo está causando alguma distorção ou não. Né? Você vai ouvir o ganho compensado, ou seja, remover o ganho do compressor ali, para você ter a certeza de que a entrada e a saída não estão distorcidas. Ou seja, quer dizer, na verdade, você vai ter a certeza que a saída não está distorcida em relação à entrada. Mas se tiver acionado esse botão, você vai pensar que esse cara não está dando ganho nenhum. Ou seja, nunca clica nesse compensate gain aqui, tá? Se você está dando um ganho alto, não deixa acionado não. Senão você não vai ouvir o ganho que ele está dando. Nominal level aqui, ele vai pegar qual é a questão, o nível RMS do teu sinal. Dos testes que eu fiz aqui, ele pode aprender, né, o nível RMS. É só você deixar ele aprendendo um pouco aqui, o learn, ele pega o valor de nível RMS. Como o sinal é muito baixo, que a gente vai usar, geralmente a gravação de voz fica com o sinal baixo, menos 30 vai ser um valor quase sempre utilizado por você. Aí o mute dry. O mute dry serviria para você fazer tipo um delta, para você também sacar qual que é a modificação que você está fazendo. Mas como você está dando muito ganho, você basicamente vai ouvir o teu sinal do mesmo jeito. Então, não vai fazer muita diferença o mute dry se você está dando muito ganho. Aí, do lado direito, nós temos as curvas aqui, que eu já falei um pouco delas, né? A curva do shape, que é o hard knee, o soft knee, na verdade, né? Se você vai deixar soft knee, é isso aqui. Ou seja, você vai ter uma compressão não tão direta, né? De acordo com os pontos, né? O soft knee vai atuar mais naturalmente, mas ao mesmo tempo ele atua pouco. Então, não é interessante para vozes, né? A gente quer fazer um hard knee mesmo, ou se você for reduzir, reduza para uns 90, 85 no máximo, né? Menos disso aqui, você já vai começar a perder muita atuação em cima do teu sinal. Squash é para distorcer mesmo, então é mais para usar em conjunto com o overdrive, então você vai deixar sempre em 1 para não distorcer. E o gate aqui, ele atua como gate expander, ou seja, se é menos 100, é gate, ou seja, toda vez que o sinal vier muito baixo, ele vai zerar o sinal. Só que zerar o sinal eu não gosto muito disso. Eu gosto mais de deixar uma coisa meio expander, então deixo entre menos 90 e 100 aqui, tipo um sinal, sei lá, menos, sei lá, 90, sei lá, menos 90. É o sinal que eu estou mais utilizando aqui no gate, o valor no caso, né? Ok, dessa parte de baixo aqui é bem interessante, que é a parte onde você modifica a equalização mesmo, né, do sinal. Começando pela entrada aqui, você tem que clicar. Ó, são 3. Esse gráfico aqui ficou estranho, esse plugin aqui, como é que ele mostra isso aqui. Mas enfim, eles quiseram poupar espaço e ficou confuso. O fato é, tudo isso aqui é diferente. Ou seja, você tem 3 formas de equalizar aqui. A primeira equalização é com a sensibilidade, enfim, quão sensível é a entrada do teu sinal em relação ao compressor, né? Se você quer que comprima mais, você vai dar ganho. Se você quer que comprima menos, você vai deixar negativo. E você pode, obviamente, mudar aqui também qual é o tamanho de cada uma das faixas, apesar de ele não dizer aqui exatamente qual é a frequência que... Isso é uma coisa que eles devem modificar, porque realmente não faz sentido nenhum isso aqui, não te dizer qual é a frequência. Ou a ideia é só realmente pegar por ouvido aqui. Você só modifica isso aqui e vai pegando por ouvido e percebendo, no caso, qual está melhor. Aí, Input Exciter é harmônico. Você vai adicionar harmônico, né? Você tem que clicar aqui também. E é legal que ele... E é bacana que ele mantém aqui o gráfico em cima aqui do botão, no caso, né? Por exemplo, você vai ver aqui, ó. Se eu modificar isso aqui, ó. Ele modifica o gráfico aqui e você consegue ver como é que está o gráfico de cada uma das 3 etapas de equalização. Para voz, né? O Exciter, você tem que tomar cuidado só com as médias, assim, né? Você pode tentar dar um pouco de harmônicos nas altas e nas baixas, né? Mas assim, pouco mesmo, você sabe? No máximo 3, 4, 5 dB, assim, não vai colocar muito não, senão vai ficar um som esquisito. Nas médias, se você colocar muita harmônica nas médias, fica muito esquisito. Então, fica mais interessante botar nas baixas e nas altas. Pelo menos pra voz, tá? Tô falando isso pra voz. Agora, o que eu mais utilizo é o Output Tone, que é basicamente um equalizador tradicional, né? Você vai ouvir o teu som e depois você vai deixar... Você pensou, esse som ficou comprimido demais, geralmente o que acontece é ficar muito grave e você tem que fazer uma curva tipo tilt, assim, sabe? De dar um ganho nas altas,
um ganho um pouquinho nas médias e deixar um pouco baixo, que é baixar um pouco as altas, as médias, as baixas. Baixar as baixas. E aí você tem um sinal mais natural, né? Então é isso que eu estou utilizando dessa forma, esse equalizador. E a última coisa aqui que eu não falei, que eu pulei, é com relação aos ganhos de entrada e de saída, que você modifica aqui. E no caso aqui eu vou tirar, deixar zero, né? E com relação a forma com que ele te mostra aqui algumas coisas, ele tem aqui o medidor de entrada, o medidor de saída e o medidor de redução aqui, que na verdade é Gain Reduction, atuação. Ele tem um jeito estranho também de modificar isso aqui, porque como ele não é só compressor, ele é expander, ele é equalizador, ele é limiter, então, enfim, tem uma forma diferentinha ali de ele mostrar. Vamos lá ouvir então aqui as modificações. Este offline aqui de referências musicais que eu utilizo para principalmente perceber se o meu setup aqui melhora ou não melhora com a utilização de, enfim, diferentes DACs, diferentes headphones, diferentes até caixas de som. No caso, eu não uso monitores de áudio aqui porque a minha acústica aqui não é adequada para monitores de áudio. Então, eu só utilizo caixas de som pequenas mesmo, né, com subwoofer e um subwoofer bem pouco potente. Então, por isso, enfim, eu faço esses testes todos que eu preciso fazer com essas músicas de referência que, obviamente, de já ter ouvido muitas vezes elas em equipamentos muito bons, ou seja, eu já tenho uma referência auditiva com essas músicas e eu sei que essas músicas elas são notórias por alguma coisa. Essa coisa específica eu tô sempre lá pontuando no Instagram, então pouco a pouco eu vou colocando a música e eu vou pontuando exatamente por que eu considero aquela música melhor ou ideal para fazer certas coisas. Então confere lá no meu Instagram, tem uma rodinha lá chamada Referências, então você clica lá e vai em minha playlist lá no Spotify. Eu tenho minha playlist offline aqui de referências musicais que eu utilizo para principalmente perceber se o meu setup aqui melhora ou não melhora com a utilização de, enfim, diferentes DACs, diferentes headphones, diferentes até caixas de som. No caso, eu não uso monitores de áudio aqui porque a minha acústica aqui não é adequada para monitores de áudio. Então, eu só utilizo caixas de som pequenas mesmo, né, com subwoofer e um subwoofer bem pouco potente. Então, por isso, enfim, eu faço esses testes todos que eu preciso fazer com essas músicas de referência que, obviamente, de já ter ouvido muitas vezes elas em equipamentos muito bons, ou seja, eu já tenho uma referência auditiva com essas músicas e eu sei que essas músicas elas são notórias por alguma coisa. E essa coisa específica eu tô sempre lá pontuando no Instagram, então pouco a pouco eu vou colocando a música e eu vou pontuando exatamente por que eu considero aquela música melhor ou ideal para fazer certas coisas. Então confere lá no meu Instagram, tem uma rodinha lá chamada Referências, então você clica lá e vai ver em sequência todas as músicas que já estão online. A colocar online minha playlist lá no Spotify. Eu tenho minha playlist offline aqui de referências musicais que eu utilizo para principalmente perceber se o meu setup aqui melhora ou não melhora com a utilização de, enfim, diferentes DACs, diferentes headphones, diferentes até caixas de som. No caso, eu não uso monitores de áudio aqui porque a minha acústica aqui não é adequada para monitores de áudio. Então, eu só utilizo caixas de som pequenas mesmo, né, com subwoofer e um subwoofer bem pouco potente. Então, por isso, enfim, eu faço esses testes todos que eu preciso fazer com essas músicas de referência que, obviamente, de já ter ouvido muitas vezes elas em equipamentos muito bons, ou seja, eu já tenho uma referência auditiva com essas músicas e eu sei que essas músicas elas são notórias por alguma coisa. E essa coisa específica eu tô sempre lá pontuando no Instagram, então pouco a pouco eu vou colocando a música e eu vou pontuando exatamente por que eu considero aquela música melhor ou ideal para fazer certas coisas. Então confere lá no meu Instagram, tem uma rodinha lá chamada Referências, então você clica lá e vai ver em sequência todas as músicas que já estão online. Olha só, finalmente eu comecei a colocar online minha playlist lá no Spotify. Eu tenho minha playlist offline aqui de referências musicais que eu utilizo para principalmente perceber se o meu setup aqui melhora ou não melhora
com a utilização de, enfim, diferentes DACs, diferentes headphones, diferentes até caixas de som. No caso, eu não uso monitores de áudio aqui porque a minha acústica aqui não é adequada para monitores de áudio. Então, tá aí, ó. Então, esse plugin faz essa transformação aqui, ó, disso aqui para isso aqui, ou seja, conseguiu amplificar o sinal, não distorceu e fez ali uma compressão ainda boa o suficiente para você ter sinais que eram muito baixos do mesmo nível que os sinais altos. Se você gostou desse plugin aí e acha interessante para você, tem link na descrição lá naquela loja alemã Thomann.de que eu sempre recomendo aqui. Ali no caso, como é o download, você não vai pagar nem imposto de importação e nem frete, né? Ou seja, o download é imediato. Então fica aí o link também caso você tenha interesse. E curtiu?